Beleza, beleza? Terceira aulinha do módulo que está tratando aqui da parte de arranjos, combinações e permutações. Não para não, vem comigo, tem mais uma questãozinha para a gente aqui agora, que é a questão número 8 desse módulo. Foi prova aí para o cargo de assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, é a provinha do ATA, o concurso que teve de outubro de 2012. E aí o enunciado caiu dizendo o seguinte, olha, dos aprovados em um concurso público, os 6 primeiros foram Ana, Bianca, Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano. Esses 6 aprovados serão alocados nas salas numeradas de 1 até 6, sendo um em cada sala, e obedecendo a determinação de que na sala 1 será alocado um homem. Então, o número de possibilidades distintas de alocação desses 6 aprovados é igual a, e aí vem as alternativas. Então, o que vai acontecer? São 6 salas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Cada um desses 6 candidatos vai ficar em uma sala, só que a gente tem uma restrição para a primeira sala. Na primeira sala deve ficar um homem. E aí significa então que para a primeira sala a gente teria um total de quantas possibilidades? Bom, Ana está fora, Bianca está fora. Eu teria a possibilidade de colocar Carlos, Danilo, Emerson ou então Fabiano. Então para a primeira sala a gente tem um total de 4 possibilidades, ok? E para a segunda sala, Bruno? Bom, pessoal, a partir da segunda sala a gente já não tem mais restrições. O que a gente sabe e que naturalmente fica subentendido é que, se eu tiver colocado, por exemplo, o Danilo na primeira sala, o Danilo saiu, ele não pode voltar e estar ao mesmo tempo na primeira e na segunda sala. Então aqui a gente parte do princípio que é como se a ideia de que os elementos são distintos, beleza? Se o Danilo ficou na primeira, ele não volta mais. Então, para a segunda, a gente teria um total de quantas possibilidades? A gente teria 5 pessoas, ó. Uma, supondo, imaginando que o Danilo estivesse ficado. Aqui, gente, quando eu viro e falo de supor que o Danilo ficou, a minha conclusão seria a mesma se eu imaginasse que o Emerson ficou, que o Carlos ficou, beleza? Eu tenho que imaginar que uma pessoa ficou ali na frente. Então, como eram 6 e uma pessoa ficou, significa que para o segundo eu teria quantas possibilidades? Ó, eu teria 5 possibilidades. 5 possibilidades. Aí mais alguém ficou. Quem? Ah, não sei. Imagina que foi Bianca. Eu passaria a ter quantas pessoas? 1, 2, 3, 4 pessoas. Então aqui eu vou ter 4 possibilidades. Depois, 3 possibilidades. Depois, 2 possibilidades. E quando eu chegasse no último, eu teria apenas uma possibilidade. Multiplique todos esses valores. E aí aqui a gente vai chegar em 4 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui ia ter que dar 480, pessoal. O 480 está indicado para vocês lá na letra B de bola, ok? Está feita a questão número 8, mais uma que caiu no último ATA, né? Que foi o de outubro de 2012. Vamos ver o que vai vir agora para a galera que vai tentar nesse ano, né? Agora em abril de 2014, mas essa daí foi o último modelinho. Vem comigo para 9. 9 foi o seguinte, 9 também, tá? Foi do ATA. Prova do ATA, acho que caíram 3 questões, não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso, foram 3 questões, foram as 3 últimas que a gente resolveu. A 7, que foi no finalzinho da aula passada, a 8, que foi a primeira agora, e a 9. Então, tem aparecido com bastante frequência, beleza? A questão número 9 veio dizendo o seguinte, ó, uma reunião no Ministério da Fazenda será composta por 6 pessoas. A presidenta, o vice-presidente e 4 ministros. De quantas formas distintas essas 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda? Opa, olha aqui um caso que pode ser de permutação circular, mesa redonda. Só que de modo que a presidenta e o vice-presidente fiquem juntos. Então vocês ligaram aí no detalhezinho que eu comentei aqui no enunciado? Como ele falou, pessoal, que são pessoas que vão sentar em volta de uma mesa redonda. O fato de serem pessoas que vão sentar em volta de uma mesa redonda, e a gente quer imaginar que essas 6 pessoas vão trocar de posição, isso caracteriza para mim um caso de permutação. Sempre que eu estou imaginando que eu vou trocar as pessoas de posição, eu estou trabalhando com a ideia de uma permutação, beleza? Só que aqui em particular, como essas 6 pessoas estão sentadas em volta de uma mesa circular, eu vou trabalhar com a ideia de uma permutação circular. Qual que é a formulinha da permutação circular? A permutação circular, ela tem uma fórmula que é essa aqui, ó. Ela é um pouquinho diferente da permutação simples. A permutação simples é simplesmente 5 fatorial. Se for uma permutação circular de 5 elementos, permutação circular tem uma formulinha que é essa, ó. É o n
menos 1 fatorial. Permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Então, se fossem de 5 elementos, seria 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 ia dar 4, então eu teria aqui 4 fatorial, beleza? Então, o que vocês têm que tomar cuidado? Porque aí aconteceu, nessa prova mesmo, de muita gente no embalo. Ah, Brunão, caiu lá uma questão que falou de mesa circular, permutação. Peguei e coloquei permutação circular de 6 e parti para o abraço. Permutação circular de 6, Brunão, ia ser 6 menos 1, que é 5, 5 fatorial, 120. Aí é aquela hora que eu falo que o mundo não te compreende às vezes, não é mesmo? Você foi com tanta boa vontade, com tanto amor para dar na questão, mas acabou que errou. O que aconteceu, professor? Por que o gabarito não é letra C? Me ajuda a entrar com recurso, Brunão? Não tem jeito, gente. Aqui teve uma restrição fortíssima na questão. Foi a história de falar que a presidenta e o vice têm que se sentar juntos. Então aqui era um detalhezinho, mas era um detalhezinho que fazia toda a diferença. Se eu for imaginar que aqui eu tenho a presidenta e o vice, presidenta e o vice. Esses dois caras têm que sentar-se juntos. Então, vocês estão se lembrando de algumas questões que a gente resolveu na aula anterior, que falava de pessoas que tinham que se sentar-se juntas, de livros, né? Teve a questão que a gente resolveu, que foi da Receita Federal, que a gente falava que os livros de mesma obra, né, de mesmo volume, tinham que ficar juntos. Então, aqui é uma ideia parecida. Só que aqui a gente vai fazer primeiro o seguinte. Eu vou fazer a permutação. Eu vou fazer a permutação circular dos 5 elementos. Opa, peraí, Brunão. Desculpa, cara. Não são 5 elementos. São 6, beleza? Professor, mandaram te avisar aí que são 6 elementos que estão participando da história. Então, vamos ficar atento? Lembra da história do bloco? A presidenta e o vice não tem que ficar juntos? Então aqui, olha qual que é a sacada. É vocês entenderem que ao invés de fazer a permutação circular de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, que vocês vão fazer, na verdade, a permutação circular de 1, que é o bloco, 2, que é um outro cara, um ministro, né? 3, que é um outro ministro, 4, que é um outro ministro, e o quinto elemento, que é como se fosse um outro ministro. Então, aqui é a presidenta e o vice e mais 4 ministros. Só que como a presidenta e o vice aqui nessa história tem que andar juntinhos, então a gente ia ter que fazer o quê? A permutação deles, como se eles fossem um só, e mais a permutação dos outros 4 ministros. Os 4 ministros não tem que ficar necessariamente juntos uns dos outros. Então, a gente faz aqui uma permutação de 5 elementos, beleza? É o bloco e mais 4 ministros. Só que esses carinhas, e é aqui que está a sacada, vocês têm que entender que eles estão permutando em volta de uma mesa circular. Então, vocês têm que fazer para mim uma permutação circular. Permutação circular de quantos elementos? De 5 elementos. O que é permutação circular de 5 elementos? É 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 vai dar 4, então a gente vai ter 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 24. Lembra então da formulinha aqui, ó, permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial, ok? Beleza, maravilha, hein, Brunão? Questão tranquila essa. Vamos para a próxima, gabarito letra E. E aí, de novo, cara, o mundo não quer te entender. Também não é a letra E. Brunão, o que está acontecendo, cara? Não é o 120, não é o 24, o que está faltando eu fazer? É a mesma história das questões que a gente estava fazendo lá de blocos. Lembra que eu fazia com vocês? Eu fazia a permutação dos blocos e depois eu olhava para dentro de cada bloco e via de quantas maneiras diferentes que os elementos daqueles blocos poderiam trocar de posição. Então era isso que ficou faltando para arrematar a questão. O nosso segundo cálculo era da permutação entre a presidenta e o vice-presidente. Como são 2 elementos apenas, aí a gente faz uma permutação. Só que aí aqui, vocês têm que tomar cuidado, hein? Por quê? Ô, Bruno, mas aí eu fiz a permutação circular de 2, aí deu errado, professor, porque aí deu 2 vezes 2 menos 1 fatorial.
Por que não é a permutação circular? O que eu fiz errado? Então, cara, fez errado porque o negócio é o seguinte, a presidenta e o vice, eles não estão formando um círculo. A presidenta e o vice estão em um círculo. Eles entre si, porque aqui se você calcula uma outra permutação circular, é como se você estivesse falando o seguinte, você está vendo um círculo, que é onde eu tenho a presidenta, o vice e os 4 ministros, e é como se depois, em volta desse círculo, no próprio círculo, eu fosse formar um outro círculo, com a presidente e com o vice. Não rola isso, beleza? A presidente e o vice, agora é como se elas estivessem um do lado do outro. Então é como se fosse uma permutação simples. Então aqui se liga que a permutação entre a presidenta e o vice seria uma permutação simples de 2 elementos. Permutação de 2 vai dar 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2. Conclusão, resposta para essa questão foi essa que está aqui, ó, 24 vezes 2. 24 vezes 2, 48. E aí o 48 está indicado para vocês lá na letra D de dado. Esse sim foi o gabarito correto para a questão número 9. Tranquilo? Maravilha? Não para não. Vem comigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, a partir da questão 10, então o que acontece? O que é o nosso combinado? Nosso combinado é tentar focar as questões que nós tivemos de meados de 2012 para cá, beleza? O que acontece? Das questões que a gente teve de meados de 2012 para cá, passando por 2012, 2013 e pegando essa provinha que a gente teve agora de 2014. Essas aqui, até a questão número 9, foram as questões que a gente teve nos últimos anos. Então, apesar de parecer pouco, isso realmente é pouco para uma questão, para uma banca como o CESP. CESP, que a cada fim de semana, dependendo, os caras montam 2 concursos, a cada fim de semana tem um concurso diferente, provas do CESP a gente encontra muitas variedades diferentes. Porque, além de serem muitas provas, na maioria das vezes são provas de certo e errado, então tem muito mais itens para a gente poder trabalhar. Prova da ESAF não tem jeito, mas acredita em mim, ter 9 questões da ESAF, por essas provas que a gente passou, todas de um mesmo assunto, que é a análise combinatória, é um número bem legal. A gente já passou, inclusive, né, que foi o módulo anterior, que foi o módulo 3, em que eu simplesmente não achei questões que a gente teve aí tratando da parte de raciocínio dedutivo. Então, se a gente está trabalhando dentro de um módulo, que a gente conseguiu encontrar 9 questões de um mesmo assunto, 12 questões de um mesmo assunto, 11 questões de um mesmo assunto, são assuntos importantíssimos e quentes para a prova de vocês. Então, aqui, das questões que a gente tinha, que era o nosso foco, que eram as últimas provas, a gente matou, beleza? Agora a gente vai ficar o restinho dessa aula e mais a nossa próxima aula, trabalhando ainda a análise combinatória, mas vendo questões um pouquinho mais antigas, questões que eu acho que são de modelos interessantes, para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais nessa parte que é tão importante para a gente, beleza? Então vem comigo, próxima questão, questãozinha número 10, foi uma provinha aí para o cargo de técnico administrativo da ANEEL, provinha de 2004. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte, 10 amigos, entre eles Mário e José, devem formar uma fila para comprar as entradas para um jogo de futebol. O número de diferentes formas que esta fila de amigos pode ser formada, de modo que, aí ele coloca a restrição final da questão, ó, de modo que o Mário e o José fiquem sempre juntos. De novo, a história de que 2 elementos vão ter que estar ali juntinhos, agarradinhos. No caso aqui, não leva mal não, mas o Mário e o José não podem se desgrudar nessa história. Então vamos lá, deixa os 2 quietos e para de viajar porque que eles têm que ficar juntos. O povo fofoqueiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa o Mário e o José quietinhos, gente. Vamos colocar eles juntinhos aqui no início, ó. Você vai imaginar aqui que eu tenho Mário e o José. Tem mais alguém que tem que ficar junto? Não, são 10 amigos. O Mário e o José têm que ficar juntos. Então aqui, já guardou como que é o esquema da questão? Primeiro, você vai fazer para mim a permutação dos blocos. Aqui, na verdade, a gente só tem um bloco, então a gente vai fazer a permutação dos elementos que a gente tem na história. É como se eu tivesse um total de quantos elementos aqui, gente? Esquece 10 pessoas. Agora, a coisa vai ficar até romântica, né? Mas o Mário e o José têm que formar um só, cara. O Mário e o José não podem se separar aqui na história. Então, é como se a gente deixasse de ter 10 elementos e passasse a ter quantos, hein? É como se a gente passasse a ter 9 amigos. Mário e José se grudaram. Os demais, beleza, cada um vive a sua vida. Mas aqui, é como se eu tivesse então que fazer isso, ó. Primeiro, você vai fazer para mim a permutação dos, entre aspas, 9 elementos.
São 9 elementos, por quê? São Mário e José e esses outros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que sobraram. Que permutação é essa? É uma permutação circular? Negativo. É uma permutação simples, tranquilinha. É uma permutação de 9, que vai dar 9 fatorial. Só que você não pode se esquecer que você depois tem que fazer para mim a permutação de Mário e José. Permutação de Mário e José é uma permutação de 2 elementos. E aí a permutação de 2 elementos vai ter que dar 2 fatorial. O que a gente faz com esses elementos aqui? Melhor, o que a gente faz com esses resultados aqui? O 9 fatorial e o 2 fatorial. Soma ou multiplica? Vai ter que multiplicar. Vai ter que multiplicar por quê? Porque aqui a gente vai ter a ideia do e. Eu preciso permutar os 9 elementos e também preciso permutar quem? O Mário e o José. Então, para nossa felicidade, a gente está vendo que essa questão que está aqui, ela deixou indicado para a gente o resultado sem ter que desenvolver, não é mesmo? O 9 fatorial, não que fosse impossível de ser feito, mas o 9 fatorial talvez fosse dar um trabalhinho para a gente desenvolver, 9 vezes 8 vezes 7. Então, aqui eles deixaram indicados. E aí o gabarito está para vocês lá na letra C. Vai ficar 2 fatorial, que multiplica 9 fatorial. Apesar de não ter aparecido aqui, né, não precisa aparecer mesmo, mas é como se a gente tivesse indicativos de multiplicações. 2 fatorial vezes 9 fatorial. O gabarito estava indicado lá na letra C de casa. Tranquilo? E aí, passamos por mais essa, sem traumas ou com traumas? Espero que cada questãozinha que está aqui esteja diminuindo um pouquinho os seus problemas, beleza? Vamos comigo, não para não. Vem para a questão número 11. Questãozinha também importante, ó. Questão número 11 foi prova de analista da ANEEL. Concurso que foi aplicado aí em abril de 2006 pelo pessoal da ESAF. E aí a questão veio dizendo o seguinte: um grupo de amigos formado por 3 meninos, entre eles o Caio e o Beto, e 6 meninas, entre elas a Ana e a Beatriz, compram ingressos para 9 lugares localizados lado a lado em uma mesma fila do cinema. Ana e Beatriz, aí começa a palhaçada, ó. Ana e Beatriz precisam sentar-se juntas. Por quê? O cara ainda justifica, né? Porque elas querem compartilhar do mesmo pacotinho de pipocas. Só que o Caio e o Beto também. Caio e o Beto, por sua vez, precisam sentar-se juntos. Por quê? Porque eles querem compartilhar do mesmo pacote de salgadinhos, ok? Além disso, olha quanta coisa. Além disso, todas as meninas devem sentar-se juntas e todos os meninos querem sentar-se juntos. Com essas informações, o número de diferentes maneiras que esses amigos podem sentar-se é igual a... E aí vem as alternativas. Vamos tentar desembolar esse negócio, pessoal? Me ajuda daí, vai mandando as energias daí que eu vou pegando daqui, beleza? Ih, professor, vai precisar de muita energia que o bicho está pegando aqui pro meu lado. Isso, beleza, não tem problema não. A gente desembola, beleza? Até o dia da sua prova vai estar tudo no esquema, relaxa. Vem comigo. Tá assim, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. São 6 amigos, não é isso mesmo? Ou não? Isso... Não, são 9 amigos, na verdade. São 3 meninos e 6 meninas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu vou imaginar aqui que eu tenho 3 meninos, 3 meninos, e são também 6 meninas. 3 meninos e 6 meninas, beleza? Ok, só que aí no grupo dos meninos, lembra o que foi combinado? Tem 2 lá, o Caio e o Beto, que eles têm que sentar-se juntos, ok? E no grupo das meninas também, tem as 2 amiguinhas lá, ó, a Ana e a Beatriz. A Ana e a Beatriz têm que também sempre sentar-se juntas. Ok, vamos tentar desembolar. O que vai acontecer? Como que a gente vai fazer essas permutações? Primeira permutação que eu vou fazer. Primeiro, eu vou fazer permutação dos blocos dos meninos e das meninas.
permutação dos blocos dos meninos e das meninas. Como que a gente faz isso? São quantos blocos? São 2 blocos. Faz para mim a permutação de 2. Permutação de 2 é 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1, que vai dar 2. Concorda e consegue entender esse 2? Consegue entender a lógica desse 2? É porque não tem muito para onde a gente fugir, né, pessoal? Ou a gente vai olhar esses amiguinhos sentados na fileira enxergando que são meninos e meninas, ou a gente vai enxergar que é porque estão sentadas as meninas e depois o quê? Os meninos. Já que eles não querem se misturar, já que tem que sentar meninas de um lado e meninos de outro, são duas possibilidades, porque ou são meninos e meninas, ou aparecem primeiro meninas e depois meninos. Beleza. Essa é uma possibilidade. Só que aí o que a gente sempre faz com vocês? O que eu sempre oriento é o seguinte: permutou os blocos, agora olha para dentro de cada bloco, para ver o que está acontecendo dentro de cada bloco. Agora vocês vão se preocupar especificamente com o bloco dos meninos. Esqueçam aqui, ó, as meninas. Vocês vão olhar só para o bloco dos meninos. O que vai acontecer com o bloco dos meninos, pessoal? Ali, vocês têm que tomar cuidado, porque não basta chegar e fazer uma permutação de 3. Não é simplesmente o cálculo da permutação de 3 meninos, beleza? Dentro do bloco dos meninos, 2 deles têm que sentar-se juntos. Então aqui, eu vou deixar indicado para vocês assim, ó, como se eu fosse fazer a permutação dos, entre aspas, 2 meninos. Professor, mas não são 3 meninos? Sim, pessoal, são 3 meninos. Só que o que rola é o seguinte: dentro desse bloco aqui dos meninos, na realidade é como se eu estivesse enxergando só 2, concorda? Porque o Caio e o Beto, eles não vão se desgrudar. Então, eles formam um elemento e aqui eu tenho mais um elemento. Então, eu tenho 2 meninos. E aí a permutação dos 2 meninos seria uma permutação de 2, que vai dar 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1. Ok. Mas e aí? É só isso? A permutação dos 2 meninos? Não. Eu ainda teria que fazer o quê? A permutação de Caio e Beto. O Caio e o Beto, eles são 2 entre si que podem ficar trocando de posição. Então aqui a gente vai fazer a permutação de 2, que é a mesma coisa que 2 fatorial, que vai ter que dar 2 vezes 1. Então tá aqui, deu 2. Beleza. Então cuidado com essa permutação de 2 que eu estou colocando aqui, tá? Ó, porque aí eu coloco esses 2 meninos, fica parecendo que eu estou me referindo ao Caio e ao Beto apenas, não são não. Eu estou colocando entre aspas, que é para vocês entenderem que a gente sabia que eram 3 meninos. 1, 2, 3. Só que, como o Caio e o Beto estão juntos, por isso que eu falei que é como se fossem 2. Esse daqui é um, o Caio e o Beto, e esse daqui é o outro, é como se fosse o meu segundo menino, beleza? Maravilha. Esqueça agora os meninos e vamos pensar no que seria uma permutação das meninas. Então aqui, dentro do bloco das meninas, você vai ter que deixar indicado que eu ia ter que fazer isso aqui, ó, a permutação das, entre aspas, eu sei que não são, mas é como se fossem quantas meninas? É como se a gente deixasse de enxergar 6 meninas e passasse a enxergar como se a gente tivesse quantas? 5 meninas. Então a gente vai fazer aqui a permutação das 5 meninas. E aí essa permutação de 5 vai ser a mesma coisa que 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ter que dar 120, ok? E aí você vai fechar olhando internamente dentro desse bloco, as 5 meninas é como se fossem essas, né? 1, 2, 3, 4, 5 meninas, ok? Agora você vai fechar para mim fazendo a permutação dessas duas. 1, 2, delas entre si. Então aqui você vai fazer para mim a permutação de... Quem que são as meninas mesmo? Ana e Beatriz. Permutação de Ana e
Beatriz. Como são duas meninas, é uma permutação de 2, que é a mesma coisa que 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1, que vai ter que dar 2. E aí? Como que você faz para fechar essa questão? Soma isso tudo, multiplica, soma uma parte, multiplica a outra. O que você faz? Fala para mim aí do outro lado, ó, você tem que multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 120, vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 120, vezes 2, isso aqui vai ter que dar 1920. 1920, o gabarito para essa questão estava indicado para vocês lá na letra A. Por que tem que multiplicar? Porque, ó, aqui não tem momento algum a ideia de ou, pessoal. Eu tenho que permutar os dois meninos, e tenho que permutar os blocos, e tenho que permutar o Caio e o Beto, tenho que permutar as 5 meninas, e tenho que permutar a Ana e a Beatriz. Não tem nada de ou, é sempre o tempo inteiro falando de e, beleza? Então aqui, a gente fecha essa questãozinha, o gabarito para ela foi a letra A, e aqui a gente vai encerrar também essa aulinha, beleza? Para a gente começar outra questãozinha aqui agora, ia ficar muito corrido, não ia dar para explicar do jeitinho que eu gosto, então aguenta a mão um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta então para a nossa última aula, que vai tratar aqui da parte de análise combinatória, tranquilo? Não sai daí não, continua comigo, daqui a pouquinho a gente se vê, valeu, tudo de bom, valeu!